Consagramos todo o nosso ser a Ti.
teu reino hoje para sempre. Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, que venha
Tu és justo, Tu és fiel, Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, por poder vir à Tua casa, como está lá no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, porque Tu tens feito muito mais do que imaginamos. Tu tem guardado as nossas vidas, Tu tem guardado os nossos corações, Tu tem guardado as nossas emoções, e Tu tem trazido o céu para a terra, derramando o Teu amor, derramando a Tua graça, nos olhando como filhos, nos desejando cada vez mais. E por isso nós estamos aqui, Senhor, simplesmente para Te adorar, para dizer que nós confiamos em Ti, que toda dúvida, que todas as lutas, que toda enfermidade nós entregamos no Teu
é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, acima de todo nome. Não há nome sobre o teu nome, nome sobre todo nome. Oh, maravilhoso és. Maravilhoso és. Quem pode comparar-se a ti? Pois não há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ou em qualquer outro canto do mar, o nome que se compare ao teu. Jesus, Jesus, outro nome igual não há, outro nome igual não há. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Vamos! Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra se desce, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.
seus ouvidos ouvirem sua boca clamar este nome. Nesse nome há poder, nesse nome há cura, nesse nome há salvação, nesse nome há vida. Adore, exalte ao nome do Senhor Jesus. Nos rendemos ao teu nome, nos rendemos à tua majestade. Nós declaramos, Deus, que vamos sim subir o monte para te encontrar. Nós vamos sim subir a montanha, pois no teu nome o medo se desvai. No teu nome, Jesus, nossas cadeias são quebradas e nós vamos ao encontro de nosso amado. É pelo teu nome, Jesus, que nós subimos e nós subimos. Yeshua desce, faz o monte tremer de novo, faz o monte tremer de novo.
altar a vida da tua filha, pastora Márcia, para que ela possa liberar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, tudo aquilo que o Senhor trabalhou através da vida dela para hoje, mas por tudo que o Senhor tem trabalhado sobre a vida dela. Vem derramar a tua palavra. Tua filha entende cada vez mais que tudo é para ti, somente para ti. Ela diz sim sempre para o Senhor, por isso esvazia, Márcia, do seu eu, encharca ela da sua presença. Vem com sabedoria, vem com poder e autoridade diante do teu altar. Que nenhuma palavra saia que não seja aquilo que o Senhor quer, e que o Senhor seja mais e mais exaltado e glorificado. Nós abençoamos tudo aquilo que ela falar, tudo aquilo que ela tem feito, porque é para ti. Nada fica para ela, tudo é para ti. Em nome de Jesus, Pai, reina sobre esta palavra, Paizinho. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastor Júnior, por essa oração. Amém, igreja. Então, dando continuidade, a gente está na semana de ativando a vida abundante de Deus. Foi isso que eu recebi, né? E vi o quanto a gente precisa ativar isso. O quanto a gente está precisando muito mais de Deus, principalmente nessa época. O quanto a gente tem esquecido do quanto Ele é importante para nós. E a base da ministração vai ser entendendo o processo de Deus na minha estação. A gente tem tentado fugir de todos os processos. A gente quer Deus, a gente quer os milagres, nós queremos as bênçãos, mas o processo para viver cada estação que Ele nos dá, a gente está vivendo, a gente está fugindo. A gente está vivendo um tempo também que a comodidade, ela virou a nossa maior riqueza. Tudo hoje é ser cômodo. Se você quer comprar alguma coisa, existe a loja online. Se você quer falar com alguém, existe o WhatsApp. E ainda tem o acelerador, né? Porque é muito difícil hoje você escutar a voz normal de alguém. Você quer tudo muito rápido, mas quer ser cômodo. Se você quer uma palavra de Deus, tem o YouTube. É só você abrir o YouTube e você escolhe a refeição que você quer. E por causa disso nós temos pulado alguns processos. Quando a gente quer oração, a gente pede ao irmão. Quando a gente quer uma palavra de confronto, a gente se refugia em casa. Porque nem para isso mais a gente tem vindo à igreja. A gente tem fugido da igreja. Se é para servir a Deus em um ministério, a nossa oração hoje em dia tem sido: levanta outro, porque eu acho que eu ainda não estou pronto. E a gente tem entendido isso como uma forma básica. E tem sido momentos difíceis. Deus tem aumentado o nível de autoridade para aqueles que o buscam, mas a maioria da igreja não tem buscado esse nível de autoridade, porque se acomodou, porque é muito mais fácil você só receber. Para cada processo existe uma preparação, e nós não estamos nos preparando para cada estação que Deus nos deu. Nós temos fugido diante disso, mas estamos abrindo mão, porque é mais fácil você pensar em você e agir como você, do que ele esperar Deus falar o que Ele quer para a sua vida. A gente hoje vai andar, que vocês estejam com as Bíblias ou com os celulares, que é muito mais fácil. Que vocês estejam com os celulares bem atentos, porque a gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia. Mas deixa eu lembrar logo a vocês que isso eu nem vou pedir para que vocês abram. Vocês lembram da história de Lázaro? Quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, diz a Bíblia que Jesus chorou. Ele ficou triste. Eu fico imaginando Jesus ao receber a notícia do seu amigo, o amigo que ele tinha, morto. Mas isso não impediu que Jesus se levantasse
fosse ir ver Lázaro. A notícia era, ele já morreu. Mas para Jesus nada era complicado. Ele só precisava ir. Ele foi triste. Ele foi sem alegria nenhuma. Mas ele foi. Quando chegou lá, ele disse: Lázaro, para fora. E lá vem Lázaro com os pés e as mãos enfaixadas. Pensa comigo. Era Jesus que estava mandando Lázaro vir para fora, correto? Por que Lázaro já não veio sem faixas? Por que Lázaro já não veio desenfaixado? Porque era um processo. Porque era necessário todos verem o processo da morte que estava em Lázaro. Diante do nosso milagre, a gente só quer mostrar o milagre, mas Jesus está nos chamando para que possamos mostrar o processo. Ele podia muito bem, Lázaro podia já estar ali sem nada, mas havia um processo. E eu quero alertá-los, havia o processo também de quem ia desenfaixar Lázaro. Será que o cheiro estava bom? Será que alguém se dispôs a dar banho em Lázaro? Ele estava morto. É nessa hora que Deus chama o corpo. Porque ressuscitar é um ato, desenfaixar é um processo. E quantos de nós na igreja hoje estamos preparados para o processo que Ele nos chama? Às vezes o processo não está sobre você, está sobre o outro. Mas será que somos corpo suficiente para estarmos prontos a assumir o processo do outro? Eu estava lendo uma vez, o corpo quando ele entra em coma, e só que vocês terem uma noção de como é importante o corpo quando ele entra em coma, todos os outros órgãos, eles entram em stand-by, para guardar energia, para fortalecer, para entregar energia àquele órgão que está falhando. Por quê? Porque se aquele órgão do corpo morrer, todo o resto do corpo morre. Será que estamos hoje tão atenados ao ponto de perceber que um dos nossos está morrendo? Será que hoje a gente não entra pelo comodismo, pela rapidez, por tudo estar em nossas mãos? A gente entra na igreja, recebe o que tem para receber e vai embora sem olhar para ninguém, para saber se alguém do corpo está precisando ou eu estou disponível para o processo daquela pessoa? Sabendo que o processo daquela pessoa está sobre mim também, porque a partir do momento que eu ajudo a pessoa no processo, eu vou sendo curado. Estou trazendo coisas para a gente começar a pensar. A gente precisa conhecer nossa importância no corpo. A gente precisa entender a nossa importância diante de Deus. Eu não estou falando aqui de quem é melhor, de quem é maior. Eu estou falando aqui da funcionalidade do corpo. O homem, ele é chamado de sacerdote. Ele é o cabeça, não é verdade? Mas às 3 horas da manhã, quando um bebê chora, é o homem que vai fazer ela parar de chorar? Não. Porque nessa hora, a mulher é a funcionalidade que aquela criança precisa. A gente não está falando aqui de quem é melhor, de quem é pior. A gente está falando aqui da funcionalidade. Você às vezes só entende que o pastor ou a figura de autoridade é aquela pessoa que vai resolver todos os seus problemas. Só que você esquece que a funcionalidade do corpo, alguém que já passou pelo teu processo, está com a chave da tua cura e você não sabe, porque você só está ligado naquele que está aqui na frente.
E quando você está ligado naquele que está aqui na frente, você não está ligado naquele que está lá em cima. Então, vamos lá. Abram aí, por favor, quem tiver com o celular, que Bíblia hoje já é um artigo diferenciado. Em Marcos 11, do 12 a 14. A única coisa boa do celular, da Bíblia no celular, é que a gente não precisa esperar tanto vocês abrirem, né? Então vamos lá. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Eu preciso dizer a vocês que quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei indignada com Jesus. Eu disse: espera aí. Aqui vem dizendo que ela estava com folhas, ela estava vistosa, ela estava bonita. E muito mais à frente ela diz que não era a época do fruto, não era a época do figo. Por que Jesus disse que ninguém mais comeria daquela árvore? Por que ninguém mais comeria daquela figueira? E eu comecei a questioná-lo. E eu disse: me explique. Porque não, ela estava bonita, ela estava frondosa e não era a época de frutos. Então ela não tinha nenhuma obrigação de dar frutos. Não era a época. Mas aí Jesus me chamou para algo bem interessante. Ele me mostrou que as flores anunciam o fruto. Se as flores anunciam o fruto, se as folhas anunciam o fruto, por que aquela árvore não estava dando? Porque não era a época? E se não era a época, por que ela estava cheia de folhas? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente está se mostrando tão frondoso, cheio de folhas, tão cheio de si, mas não tem nenhum fruto? Quantas vezes você vem para a igreja só para mostrar que você está bem? Quantas vezes você vem aqui, pula, adora, não sei aqui, mas você pula, você adora, só para mostrar que você está bem? E aí quando Jesus voltar, que questionar você, me deu fruto, eu quero saber de você qual é a sua resposta. Porque o problema de Jesus não é a falta do fruto. O problema de Jesus conosco é a hipocrisia, a mentira. Você pode estar aqui murcho, você pode estar seco. Aquela árvore podia estar tudo isso. Era Jesus que estava ali tocando nela. Ela perdeu uma grande oportunidade de reacender novamente. Quantas vezes nós, igreja, estamos aqui e perdemos a chance do toque da cura do Senhor, porque estamos só interessados em mostrarmos que estamos bem. A palavra de hoje não foi só para vocês, não, tá? Ela tratou comigo. Porque muitas vezes eu vim para cá precisando estar aqui, não querendo estar aqui. E eu fiquei imaginando, depois que eu li isso, eu fiquei imaginando, e se Jesus dissesse, tocasse em mim e dissesse: nunca mais floresça? E se Jesus tocasse em mim e dissesse: nunca mais darás fruto? Ninguém mais comerá de ti. Tudo isso porque eu não quis me apresentar a Jesus como Ele estava me vendo. Porque ainda tem esse detalhe. Ele nos vê, Ele sabe quem somos, mas nós nos apresentamos como queremos. Colocamos uma boa roupa, damos uma chapinha, pintamos o cabelo.
Mas a gente vem para cá mais seco do que essa figueira. O problema não é ter filhos. O problema é a propaganda que você faz de você mesmo. O problema não é você ter provisão. O problema é você mostrar que nunca terá provisão, mas está em pé com folhas. Jesus, ele nunca vai ter problemas com isso. Nunca vai ter problema, porque ele não depende do seu fruto, é ele que dá o fruto. Ele não tem problema nenhum se você não der, porque ele tem para lhe dar. Na época da sequidão, na época da seca, é ele que vai dar o fruto. Mas ele é tão bondoso que ele espera que você desenvolva o processo para que você venha dar um fruto. Qual é o processo que você está vivendo hoje? Você está cheio de fruto para dar? Se Jesus hoje entrasse por aquela porta, você chegaria para ele dizendo assim: está aqui os meus frutos. Ou você estaria seco. Ou pior, você estaria cheio de folhas sem nenhum fruto. O problema é você entender o tempo e a estação do seu processo. O problema é você entender para que você foi gerado nesse processo. Não tente mascarar para Jesus. Não tente usar mais uma máscara. Eu tenho certeza que ele está doido para tirar essas máscaras. Essa máscara física é uma proteção, mas a máscara é espiritual. Você já devia ter tirado há muito tempo. O mundo, ele tem gritado. Você abre hoje a internet, você só vê falando da volta de Jesus. Escatologia hoje é um assunto cheio. Não tenha um pregador que não tenha pelo menos um estudo de escatologia profundo para lidar. Se você parar em cada grupinho da igreja hoje, todo mundo está discutindo sobre escatologia. Mas quantas vezes você tem ido no quarto fazer secreto com ele? Por que você quer saber o que vai acontecer se você não sabe ainda nem quem ele é? Jesus só vai se revelar para você não na escatologia ou no que está para vir. Ele vai revelar-se no secreto. Quantos têm procurado Jesus no secreto ou quantos têm se alimentado só pela escatologia da internet? Eu cresci sabendo que Jesus estava voltando, independente se eu fosse cristão ou não. O mundo sabe que Jesus está voltando. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: se o mundo sabe que Jesus está voltando, ele não está preocupado com a sua teologia da escatologia. Ele está preocupado, e muito preocupado, nas horas que você tem entregue ao Senhor no secreto. Porque quando você entrega as suas horas no secreto, sai um homem e uma mulher bem diferente dali de dentro. No Salmo 1:3 diz: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Quem entende a estação que está, nunca vai deixar de frutificar. Quando você entende a estação, nunca vai deixar de frutificar. Você entende o que é isso? Quando você começa a entender o processo que você está vivendo, quando você começa a entender tudo o que você está passando diante do Senhor, há uma promessa que diz que você vai dar fruto no tempo apropriado, e suas folhas jamais murcharão. Isso é uma promessa de Deus sobre nossa vida. Entende que é independente dos seus frutos, mas é o tempo e a estação apropriado nele para nós.
Toda estação tem uma provisão dentro dela. Toda ela. Mesmo que seja na seca. E olha, eu quero dizer que da seca eu entendo. A estação da seca lá em casa, tem hora que eu paro e faço assim, vamos passar? Tá na hora. Mas eu tenho aprendido a não pular processos. E eu até vou contar hoje um milagre que a gente viveu lá em casa. A minha mais velha, ela faz faculdade e ela trabalha para pagar a faculdade dela. E aí ela quis, com o dinheiro que ela vinha juntando durante um ano, ela ia fazer uma viagem. Ia para o sul do Brasil. E aí ela já estava vendo tudo e não sei o quê. E aí quando ela estava assim, já para decidir, Deus falou com ela. Tem propósito meu envolvido nessa viagem? Aí ela virou assim e fez, descanso. Olha, já com a palavra pronta, descanso. Shabbat, não usou isso. Aí Deus disse, eu vou perguntar de novo. Eu estou contando assim porque foi a maneira como ela me contou. Deus disse, tem propósito meu nessa viagem? Aí ela se calou. Ela disse, Senhor, tem o meu propósito que é descanso. Mas eu não sei qual é o teu propósito. E Deus disse, então você não vai, até você descobrir qual é o meu propósito. Olha, eu estou falando de uma jovem de 22 anos. Ela podia fazer qualquer coisa, mas ela escolheu escutar a voz de Deus. Até porque quando ela veio para mim, para o pai, eu disse a ela, vá conhecer o sul, é lindo. E ela depois chegou para mim e disse, não vou poder, Deus não deixou, porque não tem propósito com ele lá. Aí a gente ficou calado, né? Não se comentou mais nada. Um tempo depois, ela chegou para mim e disse, mãe, apareceu uma outra viagem para fazer. Aí eu disse, tem propósito de Deus? Aí ela disse, e tem. Porque é para participar de um congresso de pastorear crianças. E é algo que mexe muito com o coração dela. Para encurtar a história, ela foi para lá, aproveitou tudo que tinha para aproveitar, fez o que Deus pediu para ela fazer e voltou. Quando ela voltou, ela começou a fazer as contas. E ela disse, mãe, eu não tenho todo o dinheiro para fazer a matrícula da faculdade, eu só deixei parte dele, eu ainda vou precisar um pouco mais. Eu disse, não, mamãe, ajuda. Aí ela disse, mas eu não queria, eu não acho certo. Porque eu não gastei a mais, mas eu não fiz a conta correta, não sabia que ia ser agora no final do mês. Enfim, a gente aguardou, né? Ela disse, eu vou orar, porque Deus disse que tinha propósito para mim. Eu fui, fiz tudo o que tinha na palavra, fiz tudo o que Ele tinha me dito na palavra e voltei, não vou admitir isso. Sim. Quando foi hoje, ela ligou para o pai. Pai, o senhor pagou a minha faculdade? Aí o Júnior disse, não, você sabe, minha filha, que a gente está passando na estação da seca. Ele disse, pergunta para a mãe. Aí Júnior, mãe, você pagou a faculdade de Marina? Eu disse, não. Ela disse, pois então pagaram a minha faculdade, porque está pago. A minha matrícula está paga. Sabe o que é isso? Provisão. Ela entendeu a estação de Deus na vida dela, entendeu o processo de Deus e agora está colhendo. São processos. A gente ficou impressionado. Eu disse, como? Como pagar uma matrícula de uma faculdade? Eu disse, minha filha, está errado. E a gente ainda ficou, está errado. Ligue para lá, procure saber. Ela disse, mãe, está certo. Pagaram. Eu só vou pagar agora a mensalidade. E é em agosto. Então, toda provisão de Deus, toda estação de Deus tem uma provisão guardada. A gente precisa saber viver o processo para alcançar essa provisão. A gente também passou pela estação da poda. E quem não passa pela estação da poda? Às vezes é tão necessário, né, passar pela estação da poda. A estação da poda evita que você cresça desenfreadamente, desconcertante. Quando você vê uma árvore
vê ela tão perfeita, mas existe uma poda atrás daquilo dali. Para toda árvore existe uma poda. Para todo filho de Deus existe também. Quantas vezes a gente está passando pela prova, quantas vezes a gente está passando pela poda, e a pessoa olha para você e faz: bichinha, tá até sem vida, tão cansada, né? Passando por tanta coisa. Aí eu fico imaginando Deus lá de cima: minha filha tá tão linda, tá passando por todo o processo que eu separei. É necessário. A poda faz a tua reconstrução com Deus. É a forma como Deus quer fazer em você. É o desenho dele em você. É a poda. Toda poda tem o dedo de Deus. Toda ela. Eu lembro uma vez que a gente escutou, na época da poda, a gente escutou assim: existem pessoas ideais, existem pessoas leais. Vocês só estão nos ideais, vocês não estão nos leais. A gente chorou muito. Foi uma palavra assim muito dura conosco. Só que tempo depois, Deus nos mostrou que a gente não tinha ainda maturidade, a gente não tinha entrado no processo para entender aquela palavra. A gente não estava na estação de entender aquela palavra. E a gente permaneceu calado. A gente não se defendeu. Porque quando você está na estação da poda, você não precisa se defender. Deixa ele podar. Tempo depois, a mesma pessoa olhou para a gente e disse: como vocês são leais. Eu nunca entendi isso. Porque o processo é conosco. Mas quem dá a estação é Deus. Toda estação ela tem uma provisão dentro dela. Toda estação tem algo que o Senhor tem para oferecer. Mas a gente bate o pé, feito menino pequeno, e diz: eu não quero fazer isso, eu não vou passar por isso. Não é o momento. Eu sou uma pessoa preparada, sou uma pessoa que tem dinheiro, eu sou uma pessoa que eu posso tudo, e o Senhor está fazendo isso comigo. Eu não sei vocês, mas eu já pensei assim. Já fui até com a palavra dele: eu sou tua filha. Quantas vezes a gente tenta se barganhar com Deus, trazendo a sua falha e identidade? A identidade que você construiu, não a identidade que ele lhe revela. Eu passei muito tempo com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Na época da sequidão, na época que você mais precisa, até as lágrimas são provisão. Todas as lágrimas são guardadas no odre de Deus. Isso é provisão de você para Ele. Deus não deixa de vir nada a ninguém. Cada lágrima sua, Ele está guardando no odre. Cada lágrima sua, Ele está guardando para Ele. Para no momento certo, lhe devolver como fruto. Não esconda o que você não tem. Ele já sabe. Não esconda o que você ainda não está pronto para receber. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de ir para o secreto, corra para o secreto. Se é tempo de você... Minha mãe dizia assim: não se abaixe tanto para não mostrar as calças. Se é tempo de você se abaixar muito, mostre. Porque quem vai estar protegendo você é o Senhor. Para cada estação tem a sua provisão. E aí eu queria chamar vocês para ler comigo 2 Samuel 11, do 1 ao 2. Que diz: na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá.
Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Se você perceber, o texto mostra que os reis saíram para a batalha. Mas Davi, sendo rei, ficou. Ele perdeu-se no tempo do processo de Deus. Ele não quis entrar no processo. Ele quis o dele. Ele cansou de guerrear. Ele ficou no palácio. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que todos os outros estavam em batalha. Mas Davi estava no palácio. Depois do almoço ele foi dormir um soninho. Sabe aquele soninho depois do almoço que a gente fica assim pesado, né? Ele foi dormir. Quando ele acordou, ele viu aquela mulher. Uma mulher bonita. Vamos fazer um parêntese aqui. Ela estava banhando-se. E aí você olha e faz assim, ela estava banhando-se ao ar livre. Ei, ela estava banhando-se na casa dela. Davi estava no tempo errado, no lugar errado, olhando para a pessoa errada. Ela estava na sua casa. Ela podia banhar-se a hora que ela quisesse. Davi estava na casa dele. Mas o olhar dele era para outra coisa. Quando a gente perde a vontade de guerrear, quando a gente perde a vontade de orar, a nossa visão vira para outras coisas. Quando a gente não quer estar pronto para a batalha, outras funcionalidades começam a participar da sua vida. Se Batseba estava se banhando na casa dela e Davi estava na casa dele, isso já devia ter acontecido várias vezes, no mesmo horário. Quando a gente sai do processo de Deus, a nossa visão sai também. E você começa a olhar o que você não deve. Enquanto Davi estava guerreando com Saul, ele estava pronto para qualquer batalha. Quando ele já tinha ganho tudo, quando ele já tinha os plenos poderes, ele foi dormir depois do almoço. Deixa eu fazer um alerta. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em constante batalha. Não é porque você ganhou alguma coisa do Senhor que Ele lhe deu uma trégua de guerra. Eu entendo que se minha filha hoje recebeu um milagre, eu vou começar a orar mais, porque o nível aumentou, porque a guerra aumentou. Se a provisão de Deus na vida de Maria veio, é porque ela estava guerreando. Se a provisão de Deus está na sua vida, Ele não pediu para você dormir o sonho da tarde, não. Continue a guerrear. Às vezes a gente se acostuma. Lembra quando você é novo convertido? Ou quando você começou a vir à igreja? Você tinha fome de tudo. Lembra desse tempo? Podia cair uma maior chuva. Você tinha saudades de estar aqui. Quando se passasse a hora de comer, você não tinha problema nenhum com isso, porque a sua fome estava sendo saciada aqui. Quando a gente está andando, quando a gente está guerreando com o Senhor, junto com Ele, as outras prioridades ficam para trás. Eu vivi tudo isso.
Nós vivemos tudo isso. Mas hoje, você vem para cá, se alimenta tão bem, come do bom e do melhor. E aí basta um amigo lhe chamar que tem um aniversário do primo, do vizinho dele, na hora do culto, que você vai dizer: não posso faltar, eu tenho que ir para essa festa, ele é muito amigo do meu vizinho. Sabe por quê? Porque você está cheio, porque você não está preocupado, porque as suas batalhas não são só suas mais, né? Você já tem aberto mão delas. E aí toda a visão que você tinha tem caído por terra. E aí você começa a olhar a Batseba, você começa a querer matar o marido dela, você começa a entender que nada mais lhe interessa porque você é o dono do pedaço. Davi, quando escreveu o Salmo 51, ele não estava dizendo: Senhor, eu caí porque ela era bonita, porque ela era perfeita, porque você não estava falando mais comigo. Não. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele estava dizendo: Senhor, restitui a minha alegria na salvação. Quantas vezes você tem orado e pedido a Deus assim: eu quero voltar ao primeiro amor? Quantas vezes você tem perdido a alegria da sua salvação? Ou isso está ficando tão banal para você que você não está mais ligando? O quanto você tem se preparado para estar aqui? O quanto você tem orado ao Senhor e se preparado para escutar dele cada noite, independente de quem ministra? Quando a gente perde a alegria da salvação, os nossos olhos começam a olhar o pecado. Quando a gente perde a visão, a gente começa a olhar só para o fruto do pecado. Com Eva foi assim. Ela começou a desejar mais o fruto. Em Lucas 13, 6, 7, quem puder acompanhar, diz: em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a boa terra. Para quê? Eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto. Ele diz: existia uma figueira numa videira. Vocês já prestaram atenção nisso? Onde essa figueira estava? Numa plantação de videiras. Era uva para tudo que é lado. Era uva na sua frente, uva do lado, uva atrás, e a figueira no meio. Eu fico imaginando que ela olhava para um lado, uva. Ela olhava para o outro, uva. Ela olhava para frente, uva. Acho que ela devia pensar: como é que eu vou dar figo num lugar onde só dá uva? Chega um momento em nossas vidas que a gente olha para o lado, autoridade, conhecimento da palavra, entrega, santidade, e você não tem espaço para o que você quer dar, porque você está plantado no lugar errado. Ela era uma figueira, mas ela queria dar uva. Não queira dar aquilo que você não está preparado para dar. Não queira oferecer aquilo que Deus não lhe preparou para ser. Por falta de identidade, aquela figueira só queria dar uva.
Foi por falta de plantio? Não, ela estava plantada. Mas por falta de identidade. Quantas vezes você está numa igreja e você não encontra a sua identidade? Quantas vezes você não está pronto? Ou você não quer estar pronto? E você fica querendo dar o que os outros estão dando. Certa vez uma grande amiga minha, ela fez assim: você precisa rugir. Você toda vez você fala manso. Você precisa rugir, porque as mulheres dessa casa têm que rugir. Aí eu olhei para ela e disse: então eu preciso aprender a ser leoa, porque eu estou muito tempo vivendo como ovelha. Aí ela, ela é bem grandona, ela faz assim: mas você tem que rugir, você tem força aí dentro. Aí veio a parte que incomodou, né? Ela fazia: veja fulana como ruge, veja ciclana como ruge. Eu disse: pois é, e eu falo manso. E agora? Passei muito tempo da minha vida me prendendo a isso, porque eu não conseguia rugir, eu não consigo nem falar alto. Só que eu não estou brigando com o Júnior, eu me entrego logo. Eu não consigo. Aqui na frente eu tenho um temor que você não tem noção, porque tudo isso para mim é santo. Isso é santo porque eu estou aqui, isso é santo, ele é santo, tudo isso aqui é santo. Eu tenho um temor muito grande, mas eu não vou produzir aquilo que está nos outros, eu quero produzir o que está aqui, porque Deus colocou algo exclusivo em mim, Deus colocou algo exclusivo dentro de cada um. Você não está aqui para ser cópia de ninguém, não. Você não está aqui, você não foi plantado nessa casa porque todo mundo é uva e você é figueira. Se for para dar figo, dê figo. Vocês já imaginaram um lugar onde só tem uva? Se aquela figueira realmente desse um figo, que rebuliço! Ela ia ser a dona do pedaço e ela não sabia. Mas deixa eu dizer uma coisa: o dono da vinha disse que podia cortá-la. Às vezes existem pessoas aqui dentro, como foi essa minha amiga, que eu amo de paixão, mas ela foi infeliz naquele momento. Ela podia ter me cortado. Às vezes a gente escuta um comentário que pode fazer com que você se corte. Preste atenção aqui comigo. Não se preocupe com o dono da vinha, não. Se preocupe com o vinicultor. É ele que está preparando o seu fruto. É ele que está gerando em você a sua identidade. É a sua identidade que vai dizer o fruto que você vai dar. Não queira ser uma figueira. Você pode até colaborar. Você pode até colaborar com as uvas. Mas o que está dentro de você é figo. Tem coisa dentro de você que só o DNA que Deus colocou é que vai mostrar quem você é. Precisamos ativar a identidade de Deus sobre nossas vidas. Precisamos ativar o que Deus tem colocado sobre você. Não adianta eu passar aqui 1 hora falando sobre estação e processo, se você não está pronto para entrar nesse processo. Se você não está pronto em reconhecer a sua identidade, tirando a religiosidade, porque hoje a gente está vivendo muito mais a religiosidade do que a sua identidade. As pessoas hoje estão evitando de se mostrar para não sair feio na história, para só não sair feio na foto. E Deus está chamando a atenção da igreja para dizer assim: reacendam a identidade que eu coloquei em vocês. Respeitem os processos. Viva. Traga o fruto que você tem dentro de você. Eu fico imaginando às vezes quando Maria recebeu a ordenança de gerar Jesus. Eu como mãe
amo ser mãe. Até brinco com meu esposo dizendo que se dependesse de mim eu teria um atrás do outro, que eu acho a coisa mais completa desse mundo é gerar. E eu não estou falando gerar por ter barriga nem nada disso não. Eu estou falando gerar alguém. Você pode gerar alguém sem precisar gerá-lo aqui dentro. Eu gerei meu marido tem me gerado todos os dias, principalmente quando somos uma só carne, porque eu tenho gerado a identidade dele, ele tem gerado a identidade dele em mim, e nós dois em Cristo. É nisso que vale o cordão de 3 dobras. E aí eu fico imaginando Maria quando ela recebeu aquela notícia dizendo: você vai gerar Jesus. Na cabeça daquela moça, o que aquilo deve ter dado um nó. Só que o mais bonito é quando Jesus pede para ela aprender com Isabel. Sabe por quê? Porque quem passou pelo processo pode lhe ajudar no processo. Só quem tem autoridade de lhe ajudar naquele processo é quem passou por ele. Deus olhou para Maria e disse: vai aprender com Isabel. E aí Maria foi. Maria aprendeu com Isabel e viu sendo gerado, viu se mexendo, viu nascendo, viu mamando, viu o primeiro banho, viu todas as dores da amamentação, né, Camila? Só que Maria não tinha como retroceder. Mas vem cá, pensa comigo. Maria estava carregando quem? Jesus. Ela podia dizer assim: para que eu vou aprender? Eu estou carregando o Salvador dentro de mim. Podia. Só que por Maria ter obedecido e ter aprendido o processo com quem tinha autoridade, o filho de Isabel preparou o caminho para o filho de Maria. Quando você se entrega a alguém que tem uma autoridade, que já passou pelo processo, a sua geração não precisar passar por nada. Vamos entender os processos. Tem uma passagem em Lucas 6, 47 a 48 que diz: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Às vezes a gente precisa deixar Deus nos cavar. Às vezes é necessário o Senhor trocar a terra. Para uma boa plantação, você precisa às vezes trocar toda a terra, colocar adubo novo, cavar ao redor, entregar a água e colocar no tempo certo no calor, para que você frutifique. No processo de escavação você vai precisar tanto da água como calor. No processo que você vive diante da igreja, o primeiro passo que você faz é com a água. Porque para você nascer de novo você precisa descer as águas. Entende o processo? Entende que o processo natural é igual ao processo espiritual? O calor ele pode ser representado pelo fogo. Porque a partir do momento que você desce as águas, que você é batizado, o seu segundo batismo é pelo fogo. O Senhor, Ele batiza você pelo fogo porque Ele precisa de um libertador. Quando você se entrega às águas e você nasce de novo, a partir do momento que você começa a caminhar com o Senhor, Ele te chama de um libertador, porque você está pronto, passou pelo processo para libertar outros.
Quando somos cavados, entramos num nível de autoridade muito maior. Porque perdemos a trincheira da proteção. Você precisa ser cavado, você foi trocado, você foi mexido. Está disposto ou não? Está disposto a querer água, a querer o calor e a querer a terra nova? Quando Deus está forjando um homem e uma mulher dele, nossos interesses mudam. Nosso processo é nele. O que importa é o tanto que ele faz pra gente, não é o que nós fazemos pra ele. Deus quer dar novas realidades. Deus quer nos dar novos horizontes. Deus quer trocar a nossa terra. Deus quer permita ser cavado. Você só vai crescer e olhar os outros lados quando sua terra for trocada. Sabe a história do girassol? O girassol, ele é plantado e ele só fica virado para uma posição. Aí você vai dizer assim, é do sol? É do sol. Mas deixa eu dizer a você, Deus foi muito mais além. A posição que o girassol fica olhando é a posição de Israel. Todo girassol, ele é plantado e virado para Israel. Por que será? Quando o inimigo pensa que está triunfando, Deus vai lá e dá o golpe. Todo girassol que você recebe, você vê um novo começo. O novo começo está vindo de lá. Veio de lá já. Todo o processo de plantio, todo o processo de escavação é diferente um do outro. Quando João Batista batizava, ele descia uma vez só a pessoa e voltava. Quando Naamã precisou se libertar, Naamã desceu 7 vezes na água. Deixa eu te dizer uma coisa, o rio é o mesmo, mas o processo pelo qual os dois precisavam foram diferentes. Nunca queira viver o mesmo processo que seu irmão está vivendo. O processo com ele deu certo, com você vai ser diferente. Ele carrega a autoridade, ele carrega uma chave para lhe dar, mas o processo dele é diferente do seu. Toda vez que você olhar para o rio, você vai ver a mesma visão, você vai ter a mesma visão. Mas Naamã precisou quebrar o orgulho e descer 7 vezes na água. João Batista, ele trocou a humildade dele no mesmo rio. Não olhe o processo do seu irmão, foque no seu processo. Foque na sua estação. A terra pode ser a mesma, mas a colheita vai ser diferente. Como pais, a gente tem que estar observando muito o plantio que nós damos aos nossos filhos. Eu estava lá atrás conversando com o pastor Gustavo, algo que Deus está me ensinando através das minhas filhas. E eu comecei a entender que o processo é diferente. Quando uma criança nasce, a gente sempre coloca logo um cercadinho para ele, né? Aquele cercadinho ali você protege, coloca para as mamães de plantão, coloca logo 300 travesseiros para que se a criança caia, não tem problema, né? E enquanto é criança, enquanto é bebê, aquela proteção ali está perfeita. Mas quando a criança cresce, aquele mesmo cercadinho vira uma prisão. Ele quer sair dali de todo jeito. Sabe por quê? Porque o processo do crescimento aconteceu. Eu preciso entender, às vezes, o processo do crescimento dos meus filhos. Às vezes a história deu certo comigo, mas a palavra do Senhor diz que eles farão coisas muito maiores do que eu. Eu preciso estar pronta para esse processo. Eu preciso me preparar para o processo que meus filhos passarão.
e entendendo, o processo é dele, não é meu. Eu até sei o caminho, eu vou orientar, eu vou dizer o que faz, mas o processo é dele. Quando a gente começar a entender esse processo dos filhos, a gente começa a discernir a idade deles. E a palavra que me dói é emancipação. Cada pessoa tem direito ao crescimento e à emancipação. E isso se dá conforme a busca e a autoridade que eles têm. Ana, quando gerou Samuel, ela entregou Samuel. E todo ano ela tinha que ir lá entregar um manto a Samuel. Ela visitava Samuel, entregava o manto a Samuel, voltava para casa. E depois ela costurava outro manto e entregava a Samuel. Todo ano ela ia entregar um novo manto a Samuel. E aí eu imagino Ana costurando e imaginando o tamanho que Samuel estava. Ela não via. Passava um ano e ela estava lá só imaginando. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que é que isso me lembra? Todo crescimento, todo nível de autoridade tem um manto diferente. Você tem costurado o que para a sua vida? Qual o manto de autoridade que você tem colocado sobre você? Qual o manto de autoridade você tem esticado sobre você? A sua autoridade tem mostrado suas pernas? Ou o seu manto tem coberto você ao ponto de você ter autoridade e entregar para o próximo? Entenda uma coisa. A obra da igreja é para a expansão do reino. A obra de Deus é com você. Não adianta você querer aumentar tudo que a igreja faz, se Deus não estiver agindo em você, se Deus não estiver sobre você, se Deus não estiver tirando você da estação antiga e colocando você na estação nova. Lembre-se, o manto só aumenta quando você cresce. A autoridade de você só aumenta quando você quer, quando você está disposto a ter um manto diferente. Pedro, quando negou Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus, quando amou Pedro, disse a Pedro 3 vezes, perguntou a Pedro 3 vezes. Pedro deve ter dito ao Senhor: por que tu estás me perguntando tanto? Estás duvidando do meu amor? A resposta de Jesus devia ter sido: Pedro, para de querer ser perfeito, porque quando você quer ser perfeito, eu não posso agir. Pare de querer ser perfeito, para que o Senhor possa agir diante de você. Deixe ser cavado, deixe ser trocado. Entenda seu processo. Não queira o processo do outro. Queira que o outro lhe ensine o processo, mas não queira viver o processo dele. Esteja disposto à água e ao calor. Esteja disposto a um novo nascimento e a ser libertador do povo de Deus. Esteja disposto a viver cada estação, porque Deus lhe chamou para ser dele e não só de você. Deus abençoe. Amém. Só posso dizer que palavra, pastora Márcia. Se falou com você, pode ter certeza, comigo também. E é dentro dessa palavra, meus irmãos, que a gente vai agora trazer os dízimos e as ofertas aqui para a casa do Senhor, entendendo que o propósito é para que Ele faça nas nossas vidas. Como disse o apóstolo Cláudio domingo lá no portal, o dízimo não é para a igreja não. O dízimo é para você, é para que você entenda qual é o propósito que Ele quer na sua vida. Então venha com o entendimento do propósito. Amém? Vamos adorar.
assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti, e escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir, me chamaste pelo nome, me fizeste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti.
em ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde me apaixonas por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Obrigado, Pai. Obrigado porque tudo aquilo que foi depositado é para ti. Tudo volta para ti. E tu sabes o que tu irás fazer, Senhor, com essas premissas, com essas ofertas que foram colocadas aqui diante do teu altar. Faz conforme a tua vontade. Queremos mais e mais viver o teu propósito. Queremos que o Senhor cresça e a gente desapareça. E que a gente possa não só vir aqui porque é o material que estamos trazendo, que é o dinheiro, mas sim um coração que entende quem tu és em nossas vidas e que nós queremos viver mais e mais isso. Abençoa cada um que veio aqui. Derrama da tua presença e da tua provisão. Que possamos ter um final de noite de paz. Que possamos ter um final de semana cheio e repleto da presença do Senhor. Que possamos voltar para os nossos lares, certos de que o propósito continua e nós dizemos sim para ti, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. Que o Senhor resplandeça mais e mais. E que a sabedoria do alto e que o poder e o Espírito Santo continue na vida de cada um. E possamos voltar para os nossos lares, cheios da presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.